Depois da greve geral que paralisou trabalhadores em diversos pontos do país, o governo federal recuou na intenção de votar a reforma trabalhista em regime de urgência. Mesmo assim, o projeto que propõe profundas transformações nas leis de proteção dos direitos dos trabalhadores permanece com a retirada de ao menos 16 pontos da CLT e prevê terceirização, flexibilização da jornada de trabalho, fatiamento das férias e fim da contribuição sindical. Agora está nas mãos do Senado o futuro de milhões de trabalhadores. E é isso aí, o Viva Voz já está no ar, pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Olá, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz de hoje. E lembrando que você pode participar do nosso programa pelo Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale e também pelo Instagram e pelo Twitter, no @Viva Voz Univale. Nosso convidado de hoje é Marcelo Vanderlinde, advogado especialista em leis trabalhistas. Ele tem escritório de advocacia e também de contabilidade aqui na cidade de Itajaí. Obrigada pela participação. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, Marcelo, nossa intenção é que a gente possa, através desse programa, entender um pouco mais profundamente as propostas de reforma da lei trabalhista, né? E eu vou começar puxando uma das coisas que a gente acompanha muito em toda a mídia, que são os argumentos, né, do governo federal para a reforma. Uma delas é dizer que as leis precisam ser modernizadas, porque a legislação trabalhista brasileira foi criada lá em 1943 pelo governo do Getúlio Vargas. Enfim, na visão do governo que está encaminhando essa proposta, a lei de hoje engessa o mercado de trabalho, dificulta a geração de emprego e, consequentemente, se transforma em uma barreira para a recuperação econômica, que eu acho que é um ponto forte que está no discurso aí apresentado pelo governo federal. Como é que você analisa esses argumentos, Marcelo? Na verdade, o argumento é válido, mas também não é tão verdadeiro, né? Eu acho que realmente a gente tem uma legislação trabalhista ultrapassada, né? Com o passar do tempo e cada vez mais rápido a gente tem uma alteração das relações de trabalho, novas situações que precisam ser regulamentadas e a legislação nem sempre acompanha essa evolução. Então, sob esse ponto de vista, realmente a reforma é bem-vinda e está no momento de ser feita. Aí a outra questão de que isso vai gerar mais emprego e renda, como se fosse de forma automática, aí já não é um argumento válido, né? O que vai gerar emprego e renda é o aquecimento da economia, é o aumento da demanda, né? A simples flexibilização da legislação, por si só, não vai gerar esse aumento, né? Então, não é bem assim como o governo menciona. Não vai ser uma mágica. Exatamente. Bom, e o imposto sindical não será mais obrigatório caso a reforma seja aprovada, sendo que atualmente um dia do ano do salário do trabalhador fica oficialmente para entidades sindicais. Isso pode ser um dos principais motivos dos sindicatos serem os principais resistentes a essa proposta? Sem dúvida, é um dos principais argumentos, né? Porque deixar de existir a contribuição sindical, ela vai afetar principalmente os pequenos sindicatos, né? Os pequenos sindicatos vivem quase que unicamente do repasse da contribuição sindical, então não tem outra forma. E isso, consequentemente, vai acabar com vários sindicatos. Mas é algo bem-vindo, né? A Constituição Federal diz que é livre a sindicalização e tem esse tributo que a gente paga aí um dia na folha de pagamento. E tem outras também, né? A gente tem diversos sindicatos que estabelecem nas convenções coletivas que, além dessa contribuição sindical, serão efetuados outros descontos da folha de pagamento do trabalhador, e muitas vezes sem ele autorizar. Então, o que vem além do fim da contribuição sindical é que com a CLT vai passar a ter o dispositivo dizendo que vai ser vedado todo e qualquer desconto não autorizado pelo trabalhador. Então, esse é um outro benefício que às vezes não é muito comentado. Então, essa parte é bem-vinda também, né? Até tem muita gente que, lógico, é importante o trabalhador brasileiro ter um
órgão de representatividade e tal, mas também existem muitas críticas à participação, à atuação dos sindicatos, que muitas vezes também estão estagnados lá e não realmente estão atuando em benefício do trabalhador, né? Como é que você vê isso? Você que é um advogado trabalhista, como é que você se relaciona com os sindicatos? Exatamente. Isso é algo que os sindicatos terão que mudar, né? Terão que oferecer mais serviços, terão que ser mais atuantes para trazerem os trabalhadores a se filiarem aos sindicatos, aumentando assim a arrecadação. Então, hoje os trabalhadores reclamam muito disso, né? O sindicato não entra em contato com eles, não oferece nada de benefício a eles. Então, isso é algo que necessariamente vai ter que ser revertido. Marcelo, a gente observa muito a atuação dos sindicatos, especialmente naquele momento da rescisão de contrato de trabalho, né? Você que atua tanto do lado do empregador quanto do trabalhista, do trabalhador, desculpa, como é que você vê? É realmente uma ação que faz diferença nesse momento de encerramento do contrato? Quer dizer, a presença do sindicato, muitas vezes acontece no sindicato, né? O encerramento do contrato, faz diferença na vida do trabalhador? Esse é um ponto interessante e até acho que é uma perda para o trabalhador na reforma, né? Porque com esse projeto de lei que foi aprovado, deixa de ser obrigatória a homologação das rescisões, que hoje é obrigatória para todo contrato com duração maior de 1 ano. Então, o trabalhador ficou na empresa mais de 1 ano, foi demitido ou pediu demissão, obrigatoriamente tem homologação. Por que ela é importante? Na homologação, o sindicato vai conferir se ele realmente está recebendo as verbas rescisórias, né? Isso é importante. Então, a partir do momento que o trabalhador assina o recibo de rescisão, dizendo que recebeu tal valor, não tem mais como contestar. Então, com a homologação sindical, o agente do sindicato vai conferir esse recebimento. E tem também outra questão bem importante, é a conferência dos depósitos do FGTS. É um momento que um dos documentos obrigatórios da homologação, é o extrato de recolhimento do FGTS. Então, o agente homologador ele vai conferir se, durante a vigência do contrato, a empresa recolheu ou não o FGTS. Então, com o fim da homologação, tudo isso termina. Então, o trabalhador realmente fica à mercê, né, de sofrer algum golpe, alguma coisa do tipo em razão disso. E como é que você vê? Isso talvez seja um dos pontos que pode ser alterado ou não? Acho que toda proposta ela tem margem para negociação, né? Às vezes se lança propositalmente, se inicia com uma proposta mais dura, com alguns pontos já prevendo, né, retirar ele em algum momento, então realmente acho que pode acontecer. Mas até pegando esse gancho do sindicato, ali na proposta foi criado um termo de quitação anual de verbas trabalhistas. Como a gente recebe dos pagamentos que a gente faz, todo ano vem aquele termo de quitação. Então, teria um termo semelhante das verbas trabalhistas pagas no ano. Esse termo de quitação, caso o empregador opte por fazer o funcionário assinar, ele tem que ser assinado no sindicato. Então, é o momento, se o trabalhador optar pelo documento, nesse momento, certamente, o representante do sindicato vai fazer a conferência se no ano realmente foi pago tudo aquilo que era devido ao trabalhador. Bom, e entre várias alterações, a jornada de trabalho também pode sofrer mudanças, caso essa reforma seja aceita no Senado. Quais seriam essas mudanças, Marcelo? Então, na jornada de trabalho tem alguns pontos aí que foram modificados. Tem a questão do trabalho em tempo parcial, né, que hoje a CLT já permite, né, o trabalho de até 25 horas semanais com remuneração proporcional. Então, a pessoa que trabalha 25 horas semanais vai receber proporcionalmente o mesmo que aquela que trabalha 44 horas, 40 horas semanais. Então, na proposta, esse tempo é passado para 30 horas semanais, então passa de 25 para 30, sem a possibilidade de o funcionário fazer hora extra. Então, trabalha as 30 horas e ponto final. Ou, uma segunda opção, passa de 25 para 26 horas, com a possibilidade do trabalhador fazer 6 horas extras na semana. Então, essa é uma das modificações.
tem também o banco de horas, Isso. que tem sido falado bastante. Alguns dizem que é o fim do pagamento da hora extra ou coisa do tipo. Na verdade, o banco de horas já existe. Né? O que acontece? A legislação fala que o trabalhador, né, trabalha 8 horas diárias ou 44 horas semanais, o que for acima disso ele recebe com adicional de hora extra. O banco de horas, o que acontece? É feito um ajuste entre trabalhador e empresa, hoje, desde que haja um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, na qual se ajusta que o funcionário de segunda, por exemplo, né, de segunda a sexta, ele vai trabalhar até 10 horas por dia para folgar no sábado. Tá? Então, ele trabalha mais um dia. Já é uma compensação. Exatamente, é compensado com esse descanso. O que o projeto de lei ele altera? Ele cria a possibilidade de que esse ajuste seja feito direto entre o empregado e a empresa, desde que essa compensação ela ocorra dentro do mesmo mês. Então, dentro do mesmo mês, ele trabalhe o equivalente a 44 horas semanais. Ou, se dentro de 6 meses também haja essa compensação. Aí isso pode ser feito direto entre empresa e trabalhador. Se não, o banco de horas normal, que já existe, a compensação deve ocorrer dentro de 1 ano, aí depende de aprovação de acordo coletivo ou convenção coletiva. E tem também outra questão que afeta ali a jornada de trabalho, é a possibilidade de redução do intervalo de almoço, né? O intervalo entre a jornada. Hoje a legislação prevê que o trabalhador que faz mais de 6 horas por dia tem direito a pelo menos 1 hora de intervalo. Né? Com a alteração vai ser possível a redução desse intervalo para até 30 minutos. Então, essa é uma alteração importante também. Lógico, aí vai muito de cada caso, né? A gente pensa, tem essa possibilidade, todo mundo vai sofrer isso. Vai muito de cada negócio. Né? Se a empresa não funciona no horário de almoço, o empregado não vai sofrer isso. Então, são casos específicos. E ele também, se ele vai ter um intervalo menor, ele vai sair do trabalho mais cedo. Ou se continuar saindo na mesma hora, ele vai ter meia hora recebendo com adicional de hora extra. Então, ele perde uma parte, né, o tempo livre, mas ele vai ser remunerado a mais ou da mesma forma. Tem que prestar atenção em tudo isso, nessas Exatamente. negociações, né, Marcelo? Agora, o que tem sido mais problemático? Que tipo de casos envolvendo essas questões você costuma pegar hoje, né? Quais são as principais discussões, entraves aí entre trabalhadores e empregadores? Sim, justiça do trabalho, a maioria dos casos, o que envolve? É o pagamento do salário por fora, né? Registra na carteira o pagamento do piso salarial, e faz o pagamento de um valor excedente por fora. Se por fora ele não é contabilizado, então não vai refletir em hora extra, não vai refletir em um aviso prévio, férias, etc. É uma das principais demandas. Tem também a questão da hora extra, realmente também é outro tema bastante discutido, e os adicionais, adicional de insalubridade principalmente. Então, a Justiça do Trabalho, os principais casos são esses. Tem outras situações, mas não com tanta frequência. E na sua visão, então, a reforma vai contribuir para a diminuição desse tipo de caso? Desse caso específico, ele não afeta. Então, não vai reduzir, por exemplo, o problema na Justiça do Trabalho, não vai servir para reduzir o número de casos. Mas eu acho que, de forma geral, a reforma é bem-vinda. Ela traz vários benefícios aí, tanto para a empresa como para os trabalhadores. Bom, e o 13º e o FGTS foram tidos como que não estarão em objeto como acordo. Só que eles podem sofrer alguma alteração com essa nova proposta? Não, eles estão... A proposta tem 2 tópicos principais ali. Questões que podem ser objeto de acordo e convenção coletiva, e alguns até de acordo individual de trabalho, né, direto entre empregador e empresa, e alguns temas que não podem ser objeto de acordo, né? Então, o 13º, férias, proteção do trabalho da mulher, várias situações,
muitas delas previstas na Constituição, não podem ser objeto de acordo. E isso está preservado dentro do FGTS também, óbvio. Faremos então um intervalinho, voltamos já já a conversar com o Marcelo Vanderlini, advogado especialista em leis trabalhistas, depois do intervalo. Já estamos de volta hoje conversando sobre a reforma trabalhista com o advogado Marcelo Vanderlinde, advogado especialista em leis trabalhistas. Bom, Marcelo, a lei em vigor prevê que as férias anuais de 30 podem ser divididas em no máximo 2 vezes, que não pode ter período inferior a 10 dias. Com a proposta, seria autorizado a parcelar ela em até 3 vezes, sendo que um dos períodos de descanso deve ter no mínimo 15 dias e nenhum pode ser inferior a 5 dias. Você acredita que essa medida pode ser positiva ou negativa para o trabalhador? Olha, é uma das grandes alterações comentadas, né? Geram bastante repercussão. Eu acho, na verdade, que é uma medida válida, né? Porque a legislação hoje, ela diz que, pelo que está na legislação, o empregador tem essa prerrogativa de estabelecer quando o funcionário pega as férias, né? Vai usufruir as férias. Pelo projeto de lei, agora vai depender de acordo mútuo. Então, o funcionário tem que concordar. Então, vai depender também do funcionário concordar com o parcelamento. Ele não concordando, fica ou o período de 30 dias corridos, ou então, no máximo, ali de 2 períodos. Então, vai muito também da necessidade, né? Quando que vai ser necessário fazer esse parcelamento em 3 períodos. E também é um período, né, 15 dias ou o mínimo de 5, não deixa de ser interessante para o trabalhador, né? Se ele dentro do ano, às vezes, né, para a comodidade dele, isso servir, é uma prerrogativa aí que ele tem a mais. Na prática, é que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Se essas negociações serão realmente justas, né, Marcelo? Aí eu acho que e com que frequência vai acontecer. Mas, realmente, até que ponto vai haver negociação? Né? Não vai ser imposição, porque o papel, a gente costuma dizer, aceita tudo. Bom, outra discussão envolve os empregos temporários, né? A gente levantou que em junho de 2016 foram abertos 11 mil empregos temporários no Brasil, um dado só para a gente ter uma referência, né? O que vai acontecer com os contratos temporários com essa nova legislação, Marcelo? Assim, a questão da característica do trabalho temporário, ela não modificou. Então, o contrato temporário pode ser assinado para suprir uma demanda urgente da empresa, né? Não é que ela vai ter todos os funcionários contratados em regime temporário, né? Pegando um exemplo, o pessoal do escritório de contabilidade, né? A gente passou aí pela declaração de imposto de renda da pessoa física. São 3 meses em que o trabalho aumenta bastante. Poderia haver a contratação de temporários para suprir essa demanda. Então, a legislação, o que ela vai mudar? Ela já mudou, né? Ela alongou o prazo de duração do contrato temporário com o mesmo trabalhador na empresa, então passou de 90 dias para 180 dias prorrogáveis por mais 90. Então, essa é a alteração. O que vai acontecer é que o funcionário, o trabalhador da empresa de contrato temporário, vai poder ficar mais tempo na mesma empresa. E aí que se questiona uma certa sensação de que o empregador vai se esquivar de contratar formalmente, né, esse empregado, não? Não sei até que ponto, porque assim, quando o empregador se utiliza do contrato temporário ou, se for o caso, da terceirização, ele deixa de ser vamos dizer, o patrão. Ele deixa de ter o poder diretivo sobre o funcionário, né, não vale mais a pena investir no funcionário, porque amanhã ou depois pode haver a substituição. E também a empresa que foi contratada, ela não tem a obrigatoriedade de todo dia enviar o mesmo funcionário. Então, para o empregador, dependendo da atividade, não é vantajoso. Pois é. Bom, e Marcelo, na sua opinião, quem serão os principais beneficiários e os prejudicados com essa reforma? Porque até agora a gente falou das questões que não serão tão alteradas, não afetarão tanto os trabalhadores. Só que tem muitas questões que irão afetar diretamente, né, a vida de milhões de trabalhadores no Brasil. Então, quais são os pontos positivos e negativos? É lógico, o trabalhador menos instruído, né, ele sempre fica mais sujeito
a ter esses problemas, mais sujeito à imposição do empregador. Então, isso para toda e qualquer modificação pode ter o problema. Mas eu não vejo, de forma geral, nada na proposta que altere profundamente ou retire, né, algum direito básico do trabalhador. Na verdade, são apenas ajustes, né? A gente viu, o direito a férias continua tendo, né, o que há a possibilidade de parcelar em mais períodos. Trabalho temporário aumentou um pouco o período, mas, via de regra, o trabalhador ele está resguardado. Então, o trabalho temporário, muito se fala, a empresa se livra da responsabilidade do trabalhador. Não, ela continua responsável. A legislação prevê a responsabilidade subsidiária. Se a empresa de terceirização, a empresa de contrato temporário não cumprir as obrigações trabalhistas com aquele sujeito que trabalhou na empresa, essa empresa vai ser chamada a responder. Então, ele continua tendo essa obrigação. Lógico que, facilitando um dos problemas, né, acho que pode causar bastante impacto é a terceirização. Claro. Né, que a empresa pode terceirizar agora com essa proposta, inclusive a atividade fim. Pois é. Então, se o empregador quiser terceirizar toda a mão de obra dele, ele vai poder fazer. E qual que é a justificativa para haver a terceirização? Deve ter algum benefício financeiro. Então, óbvio, o funcionário terceirizado, ele vai receber um pouco menos, né, para valer a pena para o empregador fazer essa contratação. Então, está aí, quem sabe, uma das situações mais prejudiciais ao trabalhador. Mas vai muito da realidade de cada caso. Imagine, né, fosse a Univale, né, uma empresa privada, ela vai terceirizar todo o pessoal da rádio, né, a terceirização. A empresa não tem o direito de exigir todo dia vem a mesma pessoa trabalhar. Então, se a Univale terceiriza o pessoal da rádio, essa empresa de terceirização cada dia pode mandar um novo locutor, um novo operador de áudio, assim por diante. Então, não é algo que vai acontecer com muita frequência, vão ser casos específicos. Claro que, se a gente for entrar no âmbito da indústria, isso com certeza pode acontecer Tem mais, impacto maior. né? E há quem questione, inclusive, a qualidade dos serviços e produtos que podem cair com esse processo, né? Você não tem aquele trabalhador vinculado e realmente dedicado àquela função. Sim. Então, quem não é a favor, né, dessa possibilidade de terceirizar usa esse argumento. O que você acha, Marcelo? Mas daí, imagina, quem que vai fazer isso para, né, ver a qualidade do seu produto ou do seu serviço decair? Não é vantajoso para a empresa. Ela vai começar a perder cliente, vai reduzir as vendas. Então, não tem muito interesse nisso, né, em atividades essenciais da empresa. Lógico que atividade de limpeza e de vigilância, não tem por que muitas vezes a empresa manter esse funcionário na sua folha de pagamento se não tem tanta importância de todo dia ser a mesma pessoa para realizar o serviço. Bom, e outro fator a ser levantado são as dispensas coletivas, também conhecidas como as demissões em massa, que não precisarão mais da concordância do sindicato, podendo ser feitas diretamente pela empresa. Então, a gente está passando agora essa situação no Brasil com várias demissões. Isso seria um ponto das empresas de poderem demitir vários funcionários sem essa preocupação com o sindicato. Qual que é a sua opinião sobre essa nova reforma? Realmente, nas grandes empresas, isso pode causar um problema, né? O trabalhador ele fica um pouco mais vulnerável às demissões. Então, realmente é um ponto que, quem sabe, pode ser negociado adiante. Marcelo, algum ponto você gostaria de evidenciar na proposta de reforma que seria realmente um ponto sensível que ainda merece discussão e que, de repente, precisa de maior atenção ainda entre os envolvidos com essa reforma? Sim, na verdade, acho que todos os pontos merecem, né? A gente vê pouca discussão válida sobre a reforma. A gente ouve dizer que a reforma não presta, mas não sabe o porquê, ou às vezes é por um ponto lá
menor da reforma. Então, a reforma traz novidades interessantes. Tem o teletrabalho, né, o home office, isso. que agora vai ser regulamentado. Então, as empresas não precisam, muitas vezes, que o trabalhador vá até a sede da empresa, né, pode trabalhar em casa, do seu computador. Então, hoje isso já acontece, mas não tem a legislação e gera certa incerteza. Tem a questão da jornada de 12 por 36, que agora foi ampliado para toda e qualquer situação, dependendo aí da necessidade. O trabalhador pode negociar, ao invés de trabalhar todo dia 8 horas, ele trabalha 12 horas corridas e descansa por 36. E pode ser um benefício também. Isso facilita a obtenção de um segundo emprego, por exemplo. Em entrevista ao jornal O Estadão, Germano Siqueira, ele que é o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, afirma que o número de casos analisados pela Justiça do Trabalho tende a triplicar caso essa reforma passe do jeito que está e seja aprovada. Isso realmente pode acontecer? Porque até uma das questões do governo é que a Justiça Trabalhista está com muitos processos e aí com essa reforma seria uma maneira de diminuir esses processos. Isso realmente acontecerá? Também não é algo automático, nem da forma como os magistrados falam, nem da forma como o governo fala. Realmente, toda modificação de legislação gera uma certa incerteza, né? A tendência é que, em um futuro imediato, a aprovação da reforma aumente o número de casos. Mas muita coisa do que está nesse projeto de lei, ela já é assunto discutido nos tribunais, que gera um grande número de processos que tem a mesma resposta. Então, no projeto de lei, essas situações já estão regulamentadas. Então, vai ter um aumento, mas outras situações vai ter uma redução. Marcelo, vamos acompanhar aí o que acontece, a sequência dos fatos aí. Esperamos que seja para o bem de todos, né? Que haja realmente um equilíbrio aí dessas forças envolvendo trabalhadores, empregadores, aí com essa proposta de reforma trabalhista. A gente quer agradecer a sua participação aqui. Nós conversamos então com o Marcelo Vanderlinde, advogado especialista em leis trabalhistas, que atua aqui em Itajaí. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando que sempre a partir da 1h30, de segunda a sexta-feira. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som.